Nesta aula, nós iremos conhecer um pouco mais do centro histórico da cidade. O centro histórico da cidade. Abra seu livro na página 72 e vamos conhecer alguns prédios históricos. Observe este prédio, que se localiza lá em Manaus, no estado do Amazonas. Isso mesmo, ele tem mais de 120 anos de existência. O Teatro Amazonas foi construído em uma época em que a rica sociedade manauense costumava apreciar a arte teatral. Hoje, o Teatro Amazonas é um patrimônio histórico nacional, frequentado por diferentes pessoas, tanto do Brasil quanto do mundo, que vão assistir às peças teatrais, apresentações de orquestras e outras manifestações culturais. Existem diversas construções antigas em muitas cidades que anteriormente tinham uma finalidade e hoje são utilizados para outra. Vamos ver alguns exemplos? Nós temos aqui o Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade Federal da Bahia, e isso conforme você está vendo na imagem. O lugar onde hoje se localiza o MAI passou por muitas transformações ao longo do tempo. Originalmente, ele foi construído para ser um colégio de padres jesuítas. Mas, em 1759, como os padres foram expulsos pelo governo português, o prédio passou a abrigar um hospital militar. Com a vinda do rei de Portugal ao Brasil, em 1808, o local se transformou em uma faculdade de medicina. Finalmente, em 1983, depois de muitas reformas, o prédio se tornou um museu de arqueologia e etnologia, hoje conhecido como MAI. Veja como está a fachada atualmente. Essa imagem ao lado que você pode observar
a representação atual do MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia. Você sabia? A arqueologia é uma ciência que utiliza processos de coleta e escavação de materiais que retratam os costumes culturais de povos antigos. Eles coletam fósseis, artefatos, monumentos, entre outros. Você pode observar na imagem ao lado. Já a etnologia estuda as características culturais dos povos. Isso mesmo. Museu de Arqueologia reúne objetos de cultura material de povos antepassados que habitaram no determinado lugar. Geralmente, as cidades disponibilizam espaços destinados aos objetos antigos que estavam soterrados na região e foram escavados por arqueólogos. Vamos recapitular, relembrar. As construções contam a história dos antepassados e têm um significado especial para a população da cidade e do país. O passado é importante para a sociedade, pois é o que garante a identidade cultural de um povo e a manutenção de tradições, costumes e valores. Por esse motivo, as cidades geralmente possuem construções mais antigas, centradas em um bairro, que revela como era a vida daquele lugar no passado. Veja que detalhes importantes. Na página 72, você vai fazer uma pesquisa e responder a questão 1, 2 e 3. Na página 75, você vai continuar a sua pesquisa e você vai construir uma linha do tempo utilizando recortes, colagem, desenhos e vai demonstrar então uma construção antiga aqui da sua cidade que também tem história, assim como o Museu de Arqueologia e Etnologia que nós conhecemos, que está localizado na Bahia. Dando continuidade da página 75, você vai preencher essa tabela com as informações que você já adquiriu na atividade anterior. A atividade da página 77, você vai observar os objetos abaixo e relacionar qual lugar de memória ele pode pertencer. De acordo com a legenda, nós temos a legenda: Museu Histórico, Museu de Arqueologia, Arquivo, Museu de Arte e Centro Histórico. Na página 77, questão 1, pede para você observar os elementos abaixo e identificar a que memória ele pertence. Vamos lá, nós temos aqui Museu Histórico, Museu de Arqueologia, Arquivo, Museu de Arte e Centro Histórico. A primeira imagem, que é uma roupa, pertence ao Museu Histórico, porque conta a história de um povo, de uma época. As moedas também pertencem ao Museu Histórico, contam uma história
uma história de mudança, de evolução e até mesmo a mudança de nomes da própria moeda. A próxima imagem pertence ao Museu de Arqueologia. Foram peças encontradas por arqueólogos que escavaram algum local. A próxima imagem é uma igreja. Ela é um centro histórico. Sim, ela conta o início da história da região, do lugar e existe ainda para visitação. A imagem da estátua, ela faz parte do Museu de Arte. E a última imagem, que é uma carta, faz parte do arquivo, como nós falamos na aula anterior. Todo documento é guardado em um arquivo, num lugar específico, com todos os cuidados possíveis para manter este documento no original sem nenhuma alteração. Assim como Joana, eu tenho certeza que você ficou curioso para saber que objetos são esses. Joana foi passar a tarde na casa do avô, que mora em uma casa antiga perto do centro da cidade. A menina ficou bastante curiosa quando o avô resolveu mostrar alguns objetos que estavam guardados. Descubra quais são esses objetos, a função que eles tinham no passado e como eram utilizados. Se preciso, peça a ajuda de uma pessoa mais velha que os conheça. Vamos conferir? O primeiro objeto, máquina de escrever. Segundo, relógio de bolso. Terceiro, videocassete. Quarto, telefone de disco com fio. Quinto, gravador de fita cassete e lista telefônica. Eu confesso a vocês que eu conheci todos esses objetos. Agora você vai conversar aí com o papai, com a mamãe, com a vovó ou com o vovô e descobrir para que serve cada um desses objetos. Bons estudos para você. Aquele beijo no seu coração. E até a próxima aula.